O grid da MotoGP segue tomando forma para 2025. Depois de semanas e semanas aí com anúncios envolvendo pilotos, chegou a hora de a gente saber um pouco mais sobre as equipes. E nesta sexta-feira, a Yamaha confirmou que a partir de 2025 terá uma equipe satélite, a Pramac. É um anúncio que chega com surpresa, mas também não. Nos últimos dias a gente já tinha ali uma intensificação dos rumores, muita gente já dando como certo esse acordo, mas durante muito tempo a Pramac negou essa informação. E negou sob a alegação de que não fazia sentido trocar a Ducati, que eles tinham uma boa relação com a Ducati, que eles estavam satisfeitos, que a Ducati oferecia uma moto competitiva, que estava tudo muito certo, estava tudo muito bem. E não chega a ser mentira, porque de fato, se a gente olhar para os últimos resultados da Pramac, não faria sentido mesmo fazer essa troca. A Pramac foi campeã do Mundial de Equipes em 2023, fechou a temporada com o vice-campeonato do Mundial de Pilotos e hoje lidera a MotoGP com o Jorge Martin. Mas a Pramac começou 2024 numa situação ali um tanto quanto complicada. Ela tem o Franco Morbidelli, que a gente sabe que está aí tentando recuperar a competitividade depois de um período muito ruim na carreira dele. E a gente tinha o Jorge Martin, que desde o início deixou claro que não seguiria na equipe em 2025. O projeto dele era ir para a equipe de fábrica da Ducati, o que não aconteceu, mas ele tinha deixado claro que se isso não acontecesse, ele procuraria um novo endereço. E ele efetivamente procurou, tanto que foi para a Aprilia. Só que o contrato com a Ducati, pelo menos lá atrás, ele não parecia ameaçado. Só que as coisas foram mudando pouco a pouco. Houve um momento nessa temporada em que existiu a possibilidade de o Mark Marques ir correr na Pramac. Só que o Mark Marques disse não. Se ele tivesse aceitado essa possibilidade, Paulo Campinotti, que é o dono da Pramac, confirmou que sim, teria renovado o contrato dele com a Ducati e teria seguido como as coisas estavam. Mas no momento em que o Mark Marques recusou, aconteceu uma outra coisinha que fez o Campinotti decidir por essa mudança. E essa coisinha aconteceu lá no GP da Itália, em Mugello. Na última volta da corrida, vocês lembram que o Enea Bastianini passou o Jorge Martin? E aí rolou uma comemoração, um tanto quanto efusiva, nos boxes da Ducati. E o Campinotti não gostou. Ele disse que entende a comemoração do David Tardosi, porque o David Tardosi é o chefe daquela equipe. A função dele é buscar resultado para Francesco Bagnaia e para Enea Bastianini. Então ele comemorar não é um problema. Mas o Campinotti não gostou de ver a alegria ali, a satisfação de, por exemplo, Claudio Domenicali, que é o chefão da Ducati. Porque afinal, era uma moto dele ganhando e um piloto dele ganhando também. Então isso daí desagradou e, segundo Campinotti, foi nesse momento em que ele decidiu trocar a Ducati pela Yamaha. Ele negou que tenha sido uma mudança motivada por dinheiro, porque a gente sabe que a Yamaha tinha feito uma oferta que era financeiramente vantajosa, mas ele deixou claro que nesse início de projeto ele vai inclusive estar perdendo dinheiro, porque ele sabe que não vai ter os mesmos resultados que ele tem hoje e, portanto, vai deixar de ganhar os bônus que ele tem recebido dos patrocinadores. Mas ele deixou claro que tem muita confiança no que a Yamaha está fazendo, elogiou as pessoas com que a Yamaha está trabalhando, o Max Bartolini, ele destacou que o trabalho que está sendo feito, inclusive na Itália, tem sido muito positivo e que a Yamaha é uma campeã desse esporte e que já fez isso outras vezes, de reagir a momentos de dificuldade. Então tá confiante de que muito em breve a Yamaha vai conseguir colocar a YZR-M1 no topo do grid outra vez. Mas algumas outras coisas são interessantes nesse anúncio. Primeiro, que envolve também a Moto 2. A Yamaha ainda não deu muitos detalhes, diz que isso ainda está sendo formulado, mas deixou claro que quer ter uma estrutura na Moto 2 para desenvolver pilotos. Isso é importante, porque aí ela perde menos, por exemplo, para a concorrência na hora de você poder atrair esses jovens pilotos que estão na Moto 3, você consegue ter uma oferta boa para a Moto 2 e para depois poder levar para a MotoGP. Então, ter essa estrutura maior facilita. Outra coisa que é interessante é que a Yamaha finalmente mudou a posição dela em relação às equipes satélites. Entendeu que a equipe satélite precisa ser uma extensão do time de fábrica, precisa ter equipamento do ano, precisa ter apoio, precisa ter atenção e precisa participar do desenvolvimento. Não é só colocar mais duas motos lá e focar 100% no time de fábrica. Precisa trabalhar todo mundo junto, porque assim você consegue acelerar o desenvolvimento. Tá aí a Ducati, que não vai me deixar mentir. Então essa mudança de postura é uma mudança interessante e faz com que a Pramac não esteja trocando um cenário assim completamente. Ela está indo por um lugar que, embora tenha uma moto que hoje está em dificuldade,
está dando a ela a mesma possibilidade, né, de ter a mesma atenção, de ter o mesmo bom tratamento. Então, nesse sentido, é uma coisa interessante. A Yamaha também falou sobre a escolha dos pilotos. Ela disse que eles serão anunciados no momento oportuno, mas não deu grandes pistas do que vem por aí. Diferente do Paolo Campinotti, porque o Campinotti deu uma entrevista para o site italiano GP1 e foi ali que ele falou um pouco, né, sobre esse descontentamento da comemoração do GP da Itália, sobre o prazo de 7 anos do acordo, e ele falou também sobre os pilotos. Nos últimos dias tem rolado alguns rumores de que Fábio de Gianantonio é uma possibilidade para essa equipe, e ele efetivamente confirmou isso, diz que eles estão negociando e que estão até perto de um acordo. O Di Giannantonio é um cara que ficou muito perto de deixar a MotoGP no fim do ano passado, porque ele foi substituído, né, na Gresini pelo Marc Marques. Mas aí, depois da demissão, veio uma performance, assim, um tanto quanto surpreendente, uma melhora de performance, e acabou que gerou uma campanha ali de que ele deveria ficar no grid. Ele conseguiu ficar com um lugar na VR46, que precisava de um substituto para o Luca Marini, que deixou a equipe de última hora para se juntar à Honda. Então acabou que todo mundo encaixou ali e as coisas funcionaram bem. Só que o contrato era de só um ano, então para essa temporada ele já precisava arrumar outro endereço. Então é uma possibilidade natural ali. Um piloto que ainda é um piloto jovem, mas que já tem uma certa experiência na MotoGP, que tem uma experiência com a moto campeã do mundo. Agora, a outra vaga, a coisa é um pouco mais curiosa. Tem muitos rumores já há muito tempo. Muita gente fala disso há muito tempo. Mas agora efetivamente colocaram, né, o nome dos bois. E aí colocaram Andrea Iannone como uma possibilidade para a Pramac. E ao contrário do que talvez o juízo pudesse imaginar, o Campinotti não descartou. Ele disse que o plano dele é colocar o M1 na mão do Iannone para ele poder fazer um teste e aí eles tomarem uma decisão. Se você não está lembrado de André Iannone passou 4 anos afastado, né, das competições porque ele foi suspenso por doping. Ele foi flagrado num teste que foi feito quando ele estava correndo na Malásia, ainda na MotoGP. E aí primeiro veio uma suspensão de 18 meses, ele recorreu porque ele achou que tinha sido um gancho muito longo, e ele acabou levando 4 anos, porque a Agência Mundial Antidoping se envolveu na questão, obviamente, né, era um caso que foi para o Tribunal Arbitral do Esporte, e aí virou um gancho de 4 anos. O Iannone voltou a competir, tá agora no Mundial do Superbike. Não tá ruim na primeira corrida dele, ele até conseguiu um pódio, tem sido competitivo, ele tem tido um destaque no campeonato. Mas, particularmente, eu não vejo sentido em você trazer o Iannone de volta. Porque, de novo, a gente tá falando de um piloto que passou 4 anos afastado de competição. Ele tá aí de volta há alguns meses, não tá sendo exatamente ruim, mas são 4 anos afastados de competição. E a gente está falando de um grid que é cada vez mais jovem, que é cada vez mais competitivo, que tem muita gente forte. Então, qual é a necessidade? Aí alguém pode falar assim: ah, mas ele é um piloto que tem experiência, porque guiou a Suzuki, guiou a Ducati, guiou a Aprilia. Tudo isso é verdade. Há quantos anos ele guiou a Suzuki? Há quantos anos ele guiou a Ducati? E a Aprilia que ele guiou, ela tem 4 anos. E não é essa Aprilia de hoje. Não é. Ela podia ser o primeiro passo dessa RSGP que a gente tem hoje, mas não é essa moto competitiva de agora. Não é essa moto que pode brigar por vitórias. Essa moto o Iannone não conheceu. Então, até o que ele pode trazer de informações, os paralelos que ele pode trazer, já está tudo datado. Porque já faz muito tempo que ele não coloca a mão numa MotoGP, que ele não experimenta uma MotoGP competitiva. A própria Ducati que ele guiou era uma Ducati que já estava nesses primeiros passos aí dessa reação, que já estava nesses primeiros passos de ser uma moto campeã, mas que ainda não era essa moto que é hoje. Então, até nisso, não faz muito sentido. Mas o Campinotti deixou claro que, quando se fala em Iannone, está falando com o coração dele. Iannone já correu na Pramac, então tem aí essa questão afetiva que também vai pesar. Se esse teste vai rolar ou não, a gente não sabe. Se a Yamaha vai entender isso ou não, a gente não sabe. Mas o fato é que é uma mudança importante para a MotoGP por vários aspectos. Diminui um pouco a presença de Ducatis no grid, aumenta a presença de Yamaha, e aí agora a gente não vai ter nenhuma equipe sem nenhum cliente, né? Todas as fábricas têm uma equipe satélite para chamar de sua. Vai ajudar em muito no desenvolvimento da YZR-M1. Se você correr, por exemplo, nos stories do Fábio Quartararo no Instagram, você vai ver lá que ele tá super feliz, diz que ama Paolo Campinotti, postou uma foto dos dois juntos, tá animado, já vinha cobrando isso, né? Vinha cobrando que a Yamaha tivesse uma equipe satélite. Então agora essa é uma questão que tá resolvida. Vamos ver se a Yamaha vai efetivamente conseguir fazer esse trabalho como prometeu, essa simbiose entre as duas equipes para permitir que o desenvolvimento seja efetivamente acelerado. Mas foi um anúncio positivo para o geral da MotoGP.
ruim para a Ducati, que está perdendo uma estrutura principal, e para uma Ducati que já vem de perdas nas últimas semanas, porque perdeu 3 pilotos, né? Jorge Martin, Enea Bastianini e Marco Bezzecchi, que foram para a concorrência. Mas, no geral, o balanço é esse. Perdeu a Ducati, a Pramac acho que dá para a gente dizer que ela ficou no empate e saiu ganhando a Yamaha. Mas me conta aí, qual que é a tua avaliação dessa mudança? Você acha que a Pramac errou, que a Pramac acertou? E se você fosse o chefe, quem você colocaria de pilotos? A gente se vê na próxima. Até mais.